Passado esse primeiro ano pós 8 de janeiro, o Supremo de fato avançou de forma muito considerável na responsabilização dos executores daqueles ataques. Paralelamente, tramita esse inquérito sobre autores intelectuais, no qual Jair Bolsonaro foi incluído, e há investigações sobre a participação de militares. O STF avançará também sobre os mentores daqueles atos e sobre integrantes das Forças Armadas que eventualmente tenham alguma participação? Eu não tenho nenhuma dúvida de que todos aqueles que participaram, e agora nós estamos a falar dos arquitetos, dos mentores, certamente serão responsabilizados. É bom para o Brasil que assim o seja, acho extremamente positivo. E a própria revelação do nível de participação de cada qual é relevante para que a gente saiba o grau de responsabilidade que cada um tem. Eu já falei várias vezes a vocês da imprensa sobre a atuação do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, a propósito das urnas eletrônicas. E nós vimos as suas declarações nesta reunião, em que ele diz que eles, os militares, tinham se aproximado da linha do inimigo. Uso uma expressão, talvez, da logística militar, algo semelhante a isto, vocês podem verificar nas gravações, e que eles estavam constrangendo o TSE. E nós vimos durante muito tempo que ele constrangeu, de fato, o TSE. Todo dia arguía algum fato, entregava alguma carta ao ministro Fachin. E à tarde o ministro Fachin respondia, então, essa carta. Criou-se até um tipo de troca de missivas interessante a propósito dessa situação. Esse ciclo só encerra com a assunção da presidência pelo ministro Alexandre de Moraes, que colocou limites à atuação dos militares nesse contexto das urnas eletrônicas. Ele também não divulgou o relatório que poria fim a qualquer dúvida, porque os seus técnicos, os técnicos que fizeram a aferição, sabiam que não havia nenhum elemento de fraude. Veja, portanto, que houve um constrangimento proposital feito por um militar, mas não só por um militar, o dirigente máximo do Ministério da Defesa. Isso precisa ter consequências. Isso é extremamente sério. E agora nós temos as falas do próprio ministro nessa reunião, que precisam ser esclarecidas. O que se trata? Quem é o inimigo? O TSE que era o inimigo? O Ministério da Defesa elegeu o TSE como inimigo? Por quê? Qual é a razão? Nós vimos aquela atuação bizonha do ministro Paulo Sérgio no Congresso Nacional, dizendo que era fácil fazer o teste, dizendo que bastava que alguém votasse na urna eletrônica e depois votasse numa urna de papel, se dispusesse a ser voluntário. É claro que isto já engendrava um processo de fraude. Aí sim, algo fraudável, quer dizer, a contraprova seria fraudável porque quem votasse na urna eletrônica de uma forma poderia depois votar na tal urna de papel de outra, né? E evidente que, veja que ele não tinha noção sequer disso. Ainda há fatos obscuros que também não estão esclarecidos. O tal hacker de Araraquara que teria assessorado a comissão do Ministério da Defesa incumbida de fazer a checagem das urnas eletrônicas. São todos fatos lamentáveis que precisam ser esclarecidos. E, de fato, há muitos militares implicados nessa investigação também sobre uma trama golpista em 2022. Agora, qual é, na avaliação do senhor ministro, o dano que essas pessoas provocaram às Forças Armadas enquanto instituições do Estado brasileiro? Causaram um imenso dano, sem dúvida nenhuma, porque todos nós temos o maior apreço
pelas instituições Forças Armadas. E temos vivido mais de 35 anos de normalidade institucional desde a superação da ditadura em 1985, com um contributo inestimável das Forças Armadas. Nós vivemos essa distorção, esse desvio no governo Bolsonaro, com consequências graves para todo o sistema. Eu tenho dito, não deu certo. Experiência que começa no governo Temer de novamente ter agora militar no comando do Ministério da Defesa. Deu errado, para ser mais claro, e nós vimos isto com esses episódios. Certamente nós temos que dar também, organizar aquilo que eu chamo a fuga para frente. Nós precisamos, de fato, delimitar as funções nas quais os militares, sem perda da patente e sem ter que ir para a reserva, possam exercer. Nós vimos que no governo Bolsonaro nós tivemos uma proliferação de militares ocupando as mais diversas funções que nós consideramos da vida civil, inclusive para constrangimento nosso, a atuação do general Pazuello à frente do Ministério, que, sem dúvida nenhuma, agravou já um quadro grave, que era o quadro sanitário, então, vivido na pandemia.